Esse não é só um relato de parto, também é o testemunho do que Deus fez na minha vida. Minha bolsa estourou no dia 28 de julho e eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. E aí meu esposo estava trabalhando, eu liguei para ele, ele veio e aí a gente ficou sem saber o que fazer, porque se fosse para o Montes Claros, não ia adiantar nada, né? Porque lá não faz parto. Aí a gente pensou, vamos para Jussara. Aí a gente foi para Jussara para ir numa clínica fazer ultrassom para ver como é que estava o líquido. E o médico só ia chegar às 6 horas da tarde. Aí a gente pegou e falou, vamos no hospital municipal. A gente foi no hospital, lá eles me deram um toque e me mandaram para Goiânia, né? Porque ia ser um parto prematuro. Eu cheguei lá em Goiânia, eles me internaram. Na sala que eu fiquei tinha 5 mulheres mais os acompanhantes. Ao todo era 10 pessoas numa sala. E todo mundo usando o mesmo banheiro. Lá todo dia eu preocupada por causa que eu com a bolsa estourada e eles queriam segurar o parto. Queria segurar o neném, né, mais para frente para ver se ele não nascia prematuro. E eu preocupada porque a bolsa já estava estourada. Tanto é que no dia 31, o dia que eles fizeram o exame e viu que eu estava com infecção, a minha barriga já estava pequenininha. Eu estava com a barriga pequena porque tinha perdido muito líquido. Quem viu as fotos sabe que eu fiquei com a barriga pequenininha. Era basicamente só um neném mesmo. Tinha bem pouco líquido. Porque eu fui internada na segunda e ele foi nascer na quinta. Aí na quinta-feira cedo, eles pegou e falou que ia ter que induzir o parto porque eu estava com infecção. E aí quando foi na quinta-feira, dia 31 de julho, às 4 horas da tarde, eles pegou e eu fui para a sala do pré-parto e aí eles pegou e introduziram os comprimidos. Que o parto induzido é assim, né? Introduz os comprimidos para forçar a vir as contrações. E aí eles introduziram os comprimidos e aí eu comecei a sentir dor. Misericórdia. Misericórdia, que dor, viu? Só quem já passou por um parto induzido sabe que o trem não é fácil, é muito difícil, misericórdia. Sofrendo lá daquele jeito e parecia que o tempo não passava. Aquela dor e o tempo não passava. Aí eu vomitei lá, porque a dor era tanta que eu vomitei. Aí no começo, quando eu cheguei lá, eu comecei a gritar de dor. Aí quando eu parei, pensei, falei assim, não vai adiantar nada eu ficar gritando. Que eu percebi que quanto mais eu gritava e remexia, mais doía. Aí eu peguei e lembrei daqueles vídeos da internet de respiração. Falei, vou testar se esses vídeos é verdade. Comecei a respirar. E soltar pela boca. Assim, as dores melhorou? Não, não melhorou, mas aliviou um pouco. Que eram umas dores que misericórdia. Na hora se passa 1000 coisas na cabeça. Passa tanta coisa na sua cabeça na hora. E eu tava tão cansada, tão cansada, tão cansada. Aí, toda hora, alguém vindo dar o toque para poder ver quantos centímetros de dilatação tava. Aí a doutora veio, deu o toque e falou que eu tava com 10 centímetros de dilatação. Aí eu lembro que eu falei, eu não aguento, eu vou fazer xixi. Aí ela pegou e falou assim, então faz. Na hora que ela falou, então faz, eu já tinha mijado na maca tudo. Eu tava mijando na maca tudo, já tinha molhado tudo. Aí eu lembro que eles me levou na maca, correndo, me levou para a sala onde ia ser o parto. Aí lá, como já tava com os 10 centímetros, né, a doutora falou assim, quando vinha a contração, você empurra. E aí veio uma contração e eu empurrei. Só que não veio outra contração e o Arthur ficou preso. Aí na hora, a doutora pegou e falou bem assim, os batimentos dele tá caindo. Falou que os batimentos dele tá caindo e que ele tava morrendo. Naquela hora eu fiquei desesperada. Aí ela pegou e falou assim, eu vou dar o pique. E foi para pegar a tesoura. Aí eu peguei e falei assim, eu não quero. Na hora eu falei que eu não queria, né? Aí eu peguei e falei para Deus, orei, falei com Deus. Falei, Senhor, me dá força. E pedi para Deus força. E comecei a fazer força sem contração, sem nada. E aí
O meu esposo olhou e falou assim: continua, tá saindo. Na mesma hora a doutora largou a tesoura pra lá e veio. Aí meu esposo e a doutora colocou a mão na minha barriga e ajudou a empurrar, e eu fazendo força, assim, sem contração, sem nada. Fazendo força sem contração, sem nada. E aí ele nasceu, na mesma hora que ele nasceu, eles colocou ele na minha barriga e já foram entubar ele. Eu lembro que ele nasceu 11h31 da noite. E aí, quando falou que já era 11h31 da noite, eu pensei, meu Deus, mas como assim, né? Pareceu que foi agorinha, tipo assim, a gente na hora lá, o sofrimento é tanto que a gente não tem dimensão do tempo que tá passando. E o Arthur nasceu dia 31 de julho, às 11h31 da noite, e o parto durou mais de 7 horas. Foi mais de 7 horas em trabalho de parto, sofrendo, mas Deus deu graça, Deus ajudou. E aí o Arthur foi, né, para UTI. Deus é tão maravilhoso que ele conseguiu vaga lá no outro hospital e ele foi para UTI. Ficou lá internado durante 39 dias, que nesses 39 dias só Deus sabe o que a gente passou, mas graças a Deus a gente venceu e hoje ele está aqui em casa, graças a Deus, mas não foi dias fáceis. Nesse tempo que ele ficou lá na UTI, ele pegou infecção, precisou usar a bolsa de sangue, mas Deus deu graça, graças a Deus. E aí, quando ele nasceu, eu precisei ficar mais 4 dias internada, porque estava com a infecção, né? E ele só dava alta depois que tratasse a infecção. Não foi fácil, mas eu só tenho que agradecer a Deus por ter cuidado de cada detalhe. Porque quando a gente foi sair da fazenda e não sabia para onde ir, eu orei e pedi o direcionamento de Deus. Eu falei, Senhor, nos ajuda pra gente saber para onde a gente vai, porque a gente não sabia. Eu tava desesperada, né? Nunca tinha passado por um parto antes e com a bolsa estourada, e eu fiquei desesperada. Mas Deus cuidou de tudo, Deus abençoou, deu tudo certo. E foi um momento assim de experiência, de aprendizado que mesmo que as coisas não sai do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer, a gente tem que aprender a confiar em Deus, porque Deus sabe de tudo e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus, Ele conhece o nosso amanhã, conhece o nosso futuro, então sempre quando a gente for orar, a gente tem que pedir para Deus fazer a vontade dEle na nossa vida. Só gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Teve um dia que eu comecei a orar, a falar com Deus. Senhor, abençoa que o Arthur possa ganhar alta pra gente comemorar o aniversário do meu esposo, nós três juntos, passar nós três juntos. Comecei a orar e pedir pra Deus. E orava. E todo dia orava aquela fé, aquela coisa, cheia de fé. Oh, meu Deus. Aí teve um dia que eu peguei e me veio na minha mente aquele hino. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar. Aí o refrão do hino fala, questiona ou adora, né? Aí eu pensei, e se Deus não quiser? Deus não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas porque eu quero. Porque a gente adora Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E a gente adora Ele pelo que Ele é. E aí naquele dia eu comecei a pensar isso. Quando foi no outro dia, que chegou na hora da visita, a doutora falou assim, aqui a gente só dá alta a partir de 36 semanas e pesando acima de 1,8 kg. O quilo ele tinha, a semana não. Quando a doutora falou aquilo, eu comecei a chorar tanto, porque aí eu sabia que não ia ter como a gente tá em casa no aniversário dele, né? Tipo assim, tá muito feliz dele tá bem, dele tá evoluindo lá no hospital, mas fiquei triste, né, pela situação e tava uma saudade de casa, tanto tempo longe de casa. Já tinha muito tempo longe de casa, uma saudade, uma vontade de estar em casa. Aí eu peguei e falei, Deus sabe de tudo, e me conformei, porque assim, Deus sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para nós, e a gente tem que entender que é igual Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para tudo.
Há um tempo para tudo, Deus sabe de tudo e há um tempo para tudo. E a gente só tem que confiar, porque Deus sabe o que é melhor pra gente e tudo é no tempo dele. E o Arthur nasceu com 31 semanas e um dia, mas hoje ele tá bem, tá forte, tá saudável, graças a Deus, só engordando, só gordinho. E Deus é maravilhoso.